psicóloga clínica infantil, especialista em atendimento com base na análise do comportamento aplicada, e eu vim falar um pouquinho para vocês em relação ao portfólio. Eu recebi muitas mensagens querendo saber como é que é produzido esse portfólio, o que é o portfólio dessa criança para a escola. Eu, Anabelle, como psicóloga, parto do princípio que a inclusão, para que ela aconteça de fato, os professores necessitam conhecer essa criança. Então, assim, o professor recebe essa criança em sala, ele precisa desenvolver atividades, desenvolver um trabalho com ela, mas ao mesmo tempo ele não conhece a fundo ainda essa criança. Então, qual é o intuito desse portfólio? O portfólio, ele parte do princípio que levar um recorte da história dessa criança para que essa escola se familiarize com ela, com os potenciais dela e os déficits também. Então, assim, no caso, ele vai, numa pastinha dessa, para a escola, e dentro dela, no caso, essa daqui é de um paciente meu muito fofinho que eu atendo já tem um bom tempo, já tem quase 5 anos que eu tô com ele, é do Jorge. Então, assim, o que acontece nesse portfólio? Ele tem várias informações sobre a criança. Como é a relação dessa criança com o mundo, quantos anos essa criança tem, se ela veio de outra escola ou não. Eu coloco também um pouquinho do histórico dessa família, da história dessa criança nessa família, como é essa estrutura familiar, se são pais casados, se são pais separados, se são pais que convivem na mesma cidade ou não, como é que o Jorge, por exemplo, para a família dele, para que a escola consiga entender como é que é o dia a dia dessa criança dentro do set da família dela. Eu coloco também o quê? As habilidades que ele tem, coloco como ele se comunica, se ele é uma criança verbal, se ele não é, se ele faz uso de comunicação alternativa, que é o caso do Jorge, como é que funciona essa pasta dele. Coloco também questões de autonomia, como essa criança tem autonomia em relação à idade dela, o que ela faz, o que ela não faz, o que ela consegue desenvolver sozinha, o que ela precisa de ajuda também. As questões de desorganização sensorial ou comportamental, em que contextos essa criança pode vir a ter uma crise ou não em relação ao seu dia a dia, como a escola pode organizar e modificar esse ambiente a favor dessa criança para potencializar esse ensino, essa aprendizagem dela, evitando as crises, como modular e intervir nesses comportamentos inadequados que podem acontecer diante das atividades, como você pode ajudar ela, não sendo capacitista. Eu falo muito sobre isso, que a criança com TEA, ela tem ouvidos, ela escuta, então assim, a gente não deve falar coisas que possam magoá-la ou não. O que ele mais gosta, quais são os reforçadores dessa criança, para que a professora possa usar a favor dela dentro da escola, dentro do processo de ensino. Algumas sugestões de adaptação e adequação que é importantíssima para o aprendizagem efetivo dele. E os contatos importantes. O meu, do pai, da mãe, da psicopedagoga, dessa equipe que acompanha ele. Então, assim, o portfólio, ele faz parte do processo terapêutico para que você possa fomentar a inclusão dessa criança na escola ou em qualquer outro ambiente. Já fiz para aulas de natação, já fiz para aulas de dança, para aulas de teatro. Esse aqui, no caso, é específico para a escola. E eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho no processo profissional de vocês ou familiar. Mais informações você pode acessar o nosso site. Tchau, tchau.